Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras do Brasil e de fora do Brasil. Bem-vindos ao canal do YouTube de Dicas do Cartola Craque Guga FC. Uma breve recapitulação. Na primeira rodada do segundo turno, o time Craque Guga FC fez 100,43 pontos, uma pontuação mediana de acordo com a rodada. Esperamos voltar a mitar na segunda rodada do segundo turno, mais conhecida como a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Bom, sem mais delongas, vamos ao início da escalação prévia e do vídeo de dicas da 21ª rodada. Senhoras e senhores, essa rodada eu acredito que podemos destacar 6 jogos com um certo grau de favoritismo. É uma rodada composta por 6 jogos, não teremos outros 4 jogos que completariam a rodada por causa dos playoffs da Sul-Americana. Então acredito que tenhamos 6 confrontos aí com um certo grau de favoritismo de alguns times, mas sem nenhum grande favorito nessa rodada. Eu acredito que o Mirassol, que recebe o Remo no Maião, tenha tudo para vencer essa rodada. Também acredito que o Fluminense tem um certo grau de favoritismo perante o Bahia, jogando no Maracanã. O mesmo serve para o Flamengo, que vai até o Sul, vai até Porto Alegre, enfrentar o Internacional. Acredito que o Flamengo deva vencer essa partida. O mesmo também serve para o Palmeiras, que tem um jogo difícil contra o Vitória no Barradão. O Palmeiras vai até Salvador, mas acredito que o Palmeiras também tenda a vencer esse confronto. E tem outros 2 confrontos ali que acredito que possa ocorrer uma vitória, que é o caso do Corinthians, que recebe o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. O Atlético Paranaense fazendo uma excelente temporada, um excelente campeonato, é o 3º colocado, mas como sabemos o Corinthians também é muito forte na Neoquímica Arena e tem um certo grau de favoritismo nesse jogo. E para completar, o Cruzeiro vai até Curitiba enfrentar o Coritiba no Couto Pereira, no Alto da Glória. Não é um jogo também simples, mas acredito que o Cruzeiro tenda a vencer essa partida também. Então vamos começar a escalação prévia. Como técnico, irei estar escalando essa rodada Luiz Ubeldia do Fluminense. O Fluminense que não vem numa grande fase, mas acredito que tenda a vencer essa partida. Outras boas opções: Rafael Guanais, o técnico do Mirassol, Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e acredito que Fernando Diniz, técnico do Corinthians, também possa ser colocado nessa rodada. Mas como eu já disse aqui, irei estar escalando Luiz Ubeldia do Fluminense. Agora vamos para a posição de goleiro. Nessa rodada irei fazer o hack no gol e colocarei Rossi do Flamengo para defender o nosso time. Acredito que também tenhamos outras boas opções, como Tomazella, o goleiro reserva, na verdade o segundo reserva, do Mirassol, já que o Walter está suspenso para essa partida. Então acredito que o Tomazella seja uma boa opção no gol, goleiro do Mirassol. Outra boa opção, Fábio do Fluminense, Carlos Miguel do Palmeiras e para fechar ali, Hugo Souza do Corinthians. Mas como eu já disse aqui, irei estar escalando Rossi, o goleiro do Flamengo. Agora vamos para os nossos zagueiros, a posição de zaga. Minha dupla de zaga essa rodada será composta por Gustavo Gomes, do Palmeiras, e Gustavo Henrique, do Corinthians. Não vejo nenhum grande favorito para o SG essa rodada, então estou tentando dar uma mesclada no sistema defensivo e buscando aquele golzinho de escanteio, tanto do Gustavo Gomes quanto do Gustavo Henrique, que são os 2 zagueiros muito fortes na bola aérea. Outras boas opções: João Victor e Gabriel, zagueiros do Mirassol, Léo Pereira ou Vitão, a dupla provável do Flamengo para essa rodada, Barbosa ou Murilo, os outros 2 zagueiros do Palmeiras, Gabriel Paulista, zagueiro do Corinthians, e para fechar ali, correndo um pouco mais por fora, Thiago Silva, zagueiro do Fluminense. Mas como eu já disse aqui, irei estar escalando a dupla de Gustavos, Gustavo Gomes do Palmeiras e Gustavo Henrique do Corinthians. Agora vamos para a posição de lateral, os nossos laterais nessa rodada. Eu vou estar escalando a dupla do Mirassol
Igor Formiga, para mim unanimidade nessa rodada como lateral, e ao lado dele Reinaldo, também do Mirassol. São dois laterais muito ofensivos, que apoiam bastante, costumam fazer os seus golzinhos, dar assistência, e quem sabe um possível SG aí no Maião, no jogo Mirassol versus Remo. Outras boas opções, Emerson Royal ou Alexandro do Flamengo, Piquerez ou Kelvin do Palmeiras. O Palmeiras jogará com 3 zagueiros, esses 2 laterais serão alas, também são boas opções. Outra boa opção, Mateuzinho do Corinthians, e mais correndo por fora ali, talvez o Guga do Fluminense e o William do Cruzeiro. Mas como eu já disse aqui, estarei indo com a dupla de laterais do Mirassol, Igor Formiga e Reinaldo. Agora vamos para o nosso meio de campo, os nossos meias. O primeiro meia que estarei escalando essa rodada é o John Arias do Palmeiras, unanimidade. Na última rodada fez 20 pontos, sem gol e sem assistência, impressionante. É o que entrega de média básica o John Arias. Então, unanimidade essa rodada, é o meu primeiro meia. Ao lado dele estarei escalando o Matheus Pereira do Cruzeiro. Não é um jogo fácil do Cruzeiro, vai até o Couto Pereira enfrentar o Curitiba, mas devido à qualidade do armador do Cruzeiro, sofre faltas, faz alguns desarmes, finaliza muito, e irei estar escalando ele essa rodada. E para fechar, no momento, estou com a Arrascaeta do Flamengo. Eu acredito que a tendência é o Arrascaeta começar no banco, ainda tem uma dúvida ali, só que teremos a escalação do Flamengo antes do fechamento do mercado. O Flamengo joga na quarta-feira, às 19h30, então o mercado fechará às 19h29, e ali por volta de 18h30 teremos a escalação do Flamengo. Caso a Arrascaeta não jogue, irei estar escalando o Rodrigo Garro do Corinthians. Mas no momento, o meu terceiro meia é o uruguaio Jordan de Arrascaeta. Outras boas opções, além dos 3 meias que já citei, Lúcio Acosta do Fluminense, acredito que será bastante escalado essa rodada. Como já irei com o Hulk, já estou adiantando aqui no ataque, prefiro não fazer a dobra do Fluminense, já com confronto de um certo nível de equilíbrio contra o Bahia. Além de Lúcio Acosta, Japa ou Eduardo do Mirassol. Japa tem uma pequena dúvida ainda se vai jogar. O Eduardo volta para a equipe nessa rodada. É o meia, é o 10 do Mirassol. Não pontua muito bem naturalmente, mas não deixa de ser uma boa opção para essa rodada. Como eu disse aqui, Garro é uma ótima opção. Talvez eu vá com ele caso a Arrascaeta não jogue. E para fechar ali, Maurício do Palmeiras, que provavelmente vai jogar no ataque ao lado de Flaco Lopes, e sendo meia no Cartola também passa a ser uma boa opção o Maurício. Mas como eu já disse aqui, meus 3 meias serão John Arias do Palmeiras, unanimidade, Matheus Pereira do Cruzeiro e no momento a Arrascaeta do Flamengo. Agora vamos para o nosso ataque, o nosso poderosíssimo ataque. A primeira unanimidade na rodada é o Pedro do Flamengo, Pedro e faixa de capitão no Pedro, o artilheiro do campeonato, o melhor centroavante do Brasil. Acredito que se você vai fazer uma boa escalação, tem que escalar o Pedro essa rodada. Ao lado de Pedro, estarei escalando o Flaco Lopes do Palmeiras, o Flaco que volta à equipe nessa rodada, após uma semana de descanso, após a Copa do Mundo. E é o melhor jogador do Palmeiras na temporada, creio que seja uma grande opção também para estar escalando nessa 21ª rodada. E para fechar, como eu já adiantei antes, quando eu estava falando dos meias, Hulk do Fluminense. Vai jogar como centroavante, já que John Kennedy está fora, deve jogar a partida inteira, batida de falta, provavelmente seja o batedor de pênalti da equipe, visto que Savarino começará no banco, provavelmente. Grande opção. Além desses 3 que já citei, que estou escalando, Samuel Lino ou Bruno Henrique do Flamengo, boas opções. Edson Carioca, grande opção. Agora eu vou citar meu reserva de luxo, que é o Bruno Santos, do Mirassol também. Eu acredito que eu estou correndo um pouco por fora com o Bruno Santos como reserva de luxo. Vejo que muita gente estará escalando o Samuel Lino, ou até mesmo o Edson Carioca, por ter uma média básica melhor no Cartola. Só que eu faço uma ressalva que o Bruno Santos,
Ele começou agora no Mirassol, né? Ele era o artilheiro da Série B pelo Londrina, se eu não me engano, com 11 ou 12 gols. Vinha fazendo uma grande temporada pelo Londrina, é um goleador, é o centroavante da equipe do Mirassol. Então eu confio mais nele do que no Edson Carioca essa rodada. Mas óbvio que Edson Carioca também é uma grande opção. Também vou citar aqui Yuri Alberto do Corinthians, boa opção, mas correndo mais por fora nessa rodada. Caio Jorge, também pelo potencial do jogador, não deixa de ser uma boa opção. E para finalizar, o artilheiro do campeonato ao lado do Pedro, Kevin Viveiros, do Atlético Paranaense. É um jogo difícil, o Furacão vai enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, mas não tem como deixar de citar Viveiros do Atlético Paranaense. Mas como eu já disse aqui, irei estar escalando Pedro, faixa de capitão no Pedro, Flaco Lopes e Hulk do Fluminense. E como reserva de luxo, Bruno Santos do Mirassol, apostinha do canal do time Craque Guga nessa rodada. Obviamente que é um reserva de luxo com bastante potencial, visto que é o centroavante do Mirassol, que é um dos principais favoritos na rodada. Agora eu vou recapitular o time para vocês. Como técnico, estou indo com o Luiz Beldia do Fluminense. No gol, fazendo o hack, Rossi do Flamengo. A dupla de zaga, os Gustavos, Gustavo Henrique do Corinthians e Gustavo Gomes do Palmeiras, visando aquele golzinho de escanteio. E as laterais, ambos laterais do Mirassol. Igor Formiga, unanimidade, e Reinaldo. No meio de campo, John Arias do Palmeiras, outra unanimidade para a rodada. Matheus Pereira do Cruzeiro. E no momento, a Arrascaeta do Flamengo. Teremos a escalação do Flamengo, caso a Arrascaeta comece no banco. Irei estar escalando Rodrigo Garro do Corinthians. E no ataque, nosso poderoso ataque, Pedro, faixa de capitão no Pedro, Hulk do Fluminense. E ao lado desses dois, Flaco Lopes do Palmeiras. E como reserva de luxo, Bruno Santos do Mirassol. Senhoras e senhores, é isso. A escalação já está dada para vocês. Desejo uma excelente rodada a todos. Boa sorte e até a próxima rodada. Fui!